Olá, estamos aqui no programa Código de Honra, um programa de iniciativa do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, em parceria com o Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP. Hoje contamos com a ilustre presença do Dr. Marcelo Sacramone, juiz da 2ª Vara de Falências de São Paulo. Como vai, Dr. Marcelo? Foi ótimo, tudo bem. Me conta uma coisa, Dr. Marcelo, primeira pergunta. 2ª Vara de Falências de São Paulo, tão novo. Por que 2ª Vara? Como foi essa trajetória? Bom, Fabiana, primeiro, obrigado o convite. É um prazer estar aqui, ainda mais nesse ambiente do tribunal, que para mim é tão caro. 2ª Vara acabou acontecendo por uma coincidência. Na realidade, eu estou como auxiliar fixo do Dr. Paulo Furtado, titular da 2ª Vara de Falência, por uma coincidência, vamos dizer assim, porque nos últimos anos, infelizmente, o Brasil passa por uma crise que, na realidade, acabou se acentuando e os processos de falência acabaram crescendo muito. Esse ano, por exemplo, mais do que dobrou, já em 6 meses, a quantidade de processos que tínhamos em 2015. E quando fui, na metade de 2015, de maneira fixa para a 2ª Vara de Falência, esse número já era muito maior do que tinha ocorrido anteriormente. Então, foi uma coincidência, porque cresceu e eles precisavam de outros profissionais na vara. E, para mim, uma feliz coincidência, porque já era uma matéria sobre a qual eu me dedicava na faculdade, desde a São Francisco, mestrado e doutorado, e na PUC, e uma matéria do qual eu gostava muito e acabei, por conta disso, tomando contato com os principais profissionais da área na vara, que eu falo que é uma vara com muito trabalho, óbvio, mas a gente tem a grande satisfação de que principalmente os funcionários são muito dedicados, funcionários especializados, e principalmente também os advogados. Advogado especializado na área, geralmente é muito curioso, porque vai se formando uma grande família, porque são sempre os mesmos profissionais, todo mundo já sabe como o outro profissional trabalha, então tantos advogados sabem como o juiz decide, não tem tantas surpresas assim, e mesmo o profissional, como é que ele redige o problema, como é que ele é explicado, então acabou se formando uma grande família nas varas de falência. Me fale um pouco sobre a Lei de Recuperação Judicial em Falências. Já existe algum tempo que ela está em vigor, e qual é a sua análise sobre essa lei? Pois é, a lei está... Todo mundo fala, poxa, mas a lei de falência já não é tão recente, já tem 11 anos, né, praticamente, 10 anos e meio. Eu falo, 10 anos e meio é um bebê. Né? É uma lei que foi sendo construída, tínhamos o Decreto-Lei 7661, que era de 1945 até 2005, então, que era uma lei extremamente truncada, cheia de fases e que acabava não permitindo que alguns processos realmente chegassem a termo, né? Fossem até o final. E a nova lei tentou melhorar isso, tornar um pouquinho mais célere o procedimento mais dinâmico, mais ágil. Mas a grande verdade é que, principalmente nas recuperações, a gente está passando por um momento inédito. Então, as grandes recuperações, uma recuperação da Oi, que entrou no Rio de Janeiro, ou aqui em São Paulo, algumas envolvidas na Lava Jato, até empresas grandes como OAS, como Chain, são questões totalmente diferentes, questões novas, que o direito brasileiro ainda não construiu. Então, e esse é um dos principais motivos pelo qual eu adoro a vara de falência, porque diversas vezes no meu dia eu entro em contato com uma questão que a doutrina ainda não falou, a jurisprudência não foi construída. Por quê? Porque era uma operação comercial que acabou sendo disciplinada pelas partes ali contratantes e que agora deu problema e a gente precisa resolver e construir. A gente precisa tentar construir uma solução em conjunto com ambas as partes. Então, isso acaba sendo extremamente interessante e a lei permite. Então, essa própria negociação entre as partes, com uma audiência com todo mundo, ou eventualmente esclarecendo os principais pontos. Hoje mudou muito a mentalidade, esse é um ponto bem importante, do administrador judicial, que não é mais aquela figura daquele síndico, aquela pessoa que ficava sentada esperando, eventualmente, o mundo girar. Mas não, ele tem que correr atrás, arrecadar os bens na falência, ou policiar, fiscalizar, aquele recuperando. Então, mudou bastante, não só a lei, mas eu acho que mudou bastante a mentalidade dos profissionais que atuam com a lei
mas é uma mentalidade ainda em 10 anos que está sendo construída. Muito provavelmente foram feitas várias críticas à lei, existem já projetos para que ela seja alterada, por exemplo, o produtor rural e coisas do gênero, mas é uma lei em maturação. Então, criança ainda e que está se desenvolvendo rapidamente, infelizmente em razão da crise, mas rapidamente, tende a se aprimorar. Eu, particularmente, discordo de algumas opiniões que falam que a lei é ruim. Eu, francamente, acho que a lei é muito melhor do que tínhamos e que o restante, os intérpretes podem aprimorá-la, já é o suficiente. Tem alguns pontos específicos, mas a jurisprudência do tribunal, e aqui do TJ de São Paulo é marcante nesse ponto com as câmaras, foi de alterar grande parte da interpretação existente até então para tornar o Instituto eficiente. Eu acho que já melhorou muito. Para as empresas que vão passar por esse momento de recuperação judicial, quais são os pontos positivos da lei? Eu acho que os principais pontos positivos, primeiro, da recuperação, é a questão da possibilidade de vender unidades produtivas isoladas, o que basicamente é qualquer coisa. Então, ela pode vender, a empresa em recuperação, e esse foi o intuito da lei, um determinado conjunto de bens que está sendo deficitário. Então, eu tenho determinada atividade que não está me gerando lucro. A empresa, na recuperação, ela vai tentar sanar as falhas. Então, resolver os problemas. E, para isso, ela pode ter que fazer caixa. E, como ela faz caixa, ela vende bens. Essa venda de bens pode ser feita na recuperação judicial, os credores aprovam em assembleia, e esse bem é totalmente livre de ônus para o arrematante, para o adquirente. Esse é um dos pontos da lei que eu acho extremamente interessante na recuperação, que é, não há sucessão das obrigações, né? O adquirente não responde pelos débitos. Esse é um dos principais pontos. O segundo ponto da lei de recuperação é essa oportunidade de negociação devedor-credor. Então, antigamente na concordata, tínhamos que aquele devedor recebia um benefício por um favor legal, vamos dizer assim, o juiz, diante de uma situação ali que ele considerava ele de boa-fé, concedia o benefício, que era uma moratória. O devedor ficava insatisfeito porque ele ficava engessado. O credor ficava insatisfeito porque ele sequer foi consultado e é, como eu digo, fazer esmola com o chapéu alheio, é muito fácil. Isso gerava uma eterna insatisfação de todo mundo. E, obviamente, repercutia no judiciário que, inevitavelmente, como era quem decidia, era sempre o que errava. Isso mudou um pouco. Hoje a decisão, e a decisão principal, não é feita pelo juiz, mas feita pelos credores em assembleia. Então, os credores precisam chegar a essa composição com o devedor da melhor saída. Afinal, são parceiros, afinal, o dinheiro não é meu, é deles. Então, nada mais justo que eles participem, negociem, e esse eu acho que é o principal ponto da lei de recuperação. Ela tentou criar o ambiente propício para que credor e devedor se aproximassem e discutissem. E a gente percebe hoje que, como o senhor estava falando no início da sua entrevista, que aumentou consideravelmente a quantidade de recuperações judiciais e falências. Em termos percentuais, a maior parte das empresas que entram em recuperação judicial, elas se transformam em falência ou elas conseguem se recuperar? Qual que é essa estimativa? Pois é, essa é uma grande briga, porque para que nós consigamos ter um número, eu preciso ter alguns parâmetros. Então, como é que eu consigo uma empresa de recuperação, como é que a empresa consegue ter sucesso? É simplesmente sair total da recuperação com uma reestruturação, não devendo mais nada no mercado? Ou, durante o período de fiscalização, que é 2 anos pela lei, ela consegue sair sem ter a falência convolada, vamos dizer assim. Então, muda muito o critério. Tivemos já uma pesquisa feita, está publicada no Valor, inclusive, do Dr. Paulo Carnaúba, que indica com 1% a satisfação, na realidade, a eficiência das recuperações. Então, apenas 1% das empresas que entram em recuperação conseguiria sair. Esse número, ao que parece, considerou que elas se reestruturassem de maneira total, elas saem sem nenhum débito, absolutamente nada, com atividade normal. Por outro lado, tivemos uma outra pesquisa feita por um outro instituto que contabiliza em torno de 5% a 10%, também pautando em desempenho da atividade.
O que vemos na prática, na realidade, com relação a convoluções, por quê? Porque a empresa tende a montar um plano que as principais obrigações não vencerão durante os 2 anos, o que significa que ela consegue sair do período de fiscalização, ainda que ela continue devendo, e devendo parcela substancial para os seus credores ainda. Então, um número em torno de 30% das empresas que acabam entrando em recuperação têm a falência decretada durante esses 2 anos. Mas eram empresas que sequer tinham contabilidade, eram empresas extremamente desestruturadas e que acabaram optando pela recuperação como uma via simplesmente para tentar fraudar o seu credor, para tentar, achando que aquilo ainda era uma concordata. Então, mas em torno de 30%, 60%, 2/3 conseguem efetivamente se recuperar ou pelo menos sair do período de fiscalização. Se ela consegue se reestruturar, ainda é uma grande incógnita, porque temos planos médios de recuperação, e essa é uma média mais ou menos do Tribunal de Justiça, planos que prevêem 12 anos de pagamento. Ora, temos 10 anos de lei ainda, então sequer dá para saber se aquelas empresas que entraram em 2005, 2006 em recuperação, muito provavelmente sequer conseguiram terminar de cumprir o plano que elas próprias estabeleceram. Então, um número para que elas tenham efetivamente conseguido se recuperar, eu acho complicado. Sim. Por quê? Porque a empresa hoje, ela negocia com o débito e ela continua ativa com o débito, ela renegocia, ela faz outras propostas para aqueles credores, se durante a recuperação ela dita o plano. A grande verdade é que 2/3 hoje consegue realmente sair do período de fiscalização, que é período de acompanhamento intensivo, vamos dizer assim, até dos próprios credores, e conseguir renegociar seu débito no mercado. Acabou sendo uma alternativa viável, e eu acho que, como a mentalidade tende a melhorar, tanto do devedor quanto do credor, conseguir renegociar um pouco mais essas condições, esse número tende a crescer. E quais são os principais casos hoje que estão sob sua jurisdição, tanto de recuperação judicial quanto de falência? Olha, como recuperação judicial, estão comigo a Chain, estão comigo a Lumine, são ambas com alguma repercussão em razão da Operação Lava Jato, seja por conta da Petrobras ter controlado alguns contratos ou rediscutido. Essas são as recuperações, eu acho, maiores. Estão comigo também mais atuais, aí varejo, né? Bemarte, que faz comércio de brinquedos, JEP, que é, na realidade, o empresário que tem a marca Luigi Bertoldi, na realidade, ou Bertoli, não sei. E essas são as 4 maiores, vamos dizer assim, que estão comigo agora, e acabou de entrar também, já faz acho que 2 ou 3 meses, Grupo Atlântica, que na realidade, Atlântica, que é uma construtora, principalmente com atuação na comunidade judaica, também uma grande construtora. São as principais recuperações. Falência, principalmente, e aí algumas mais antigas, como a Boi Gordo, ficaram comigo. A Boi Gordo ainda está, passou por mim ainda Mapping e Petroforte, além das normais da vara, né, de padrão menor. O senhor falou sobre a falência da Boi Gordo, né? Essa é uma falência de repercussão nacional. O que o senhor pode nos contextualizar um pouco sobre essa falência? A Boi Gordo era, na realidade, Fazendas Reunidas Boi Gordo, uma companhia na qual eram comercializados títulos de engorda de boi. Então, basicamente, ela oferecia para o consumidor em geral um lucro exorbitante, era um lucro de 40% em 18 meses, o que coincidia com a engorda do boi, por isso contratos de engorda de boi. E essa comercialização acabou recebendo uma regulamentação, uma regulação pela CVM, pela Comissão de Valores Mobiliários. A Fazenda Reunidas Boi Gordo era uma limitada à época, e essa comercialização entendeu-se que era feita sem muito lastro econômico, ou seja, sem garantir totalmente os consumidores, e acabou acontecendo exatamente o que a própria Comissão de Valores Mobiliários previu à época.
A Boi Gordo acabou entrando numa estrutura de pirâmide, foi uma das primeiras empresas a se utilizar essa estrutura de pirâmide e basicamente consistia o seguinte, a Boi Gordo precisava oferecer 40% de rendimentos. Ela conseguia, em média, aquilo, mas tinha anos que não. Por quê? Porque eventualmente acontecia alguma coisa, o boi não engordava ou o preço caía e ela não conseguia pagar 40% para aquele consumidor que tinha apostado, vamos dizer assim, naquele rendimento. E aconteceu o que toda a estrutura de pirâmide acabou gerando, que é, para pagar os antigos, eu preciso vender para os novos, e a bolha começou cada vez mais a crescer, até o momento que ela estourou. E esse estouro aconteceu em 2003, quando a Boi Gordo pediu concordata. Durante o processo de concordata, a Boi Gordo foi vendida por um grupo investidor, um grupo comprador, e passou não mais a produzir boi, mas esse grupo passou a produzir soja. E aí temos uma primeira fase, portanto, envolvendo, se não me falha a memória, 18 empresas até 2013, metade de 2013, momento que ela foi vendida durante a concordata. E depois de 2013, ela teve a falência decretada em 2014. E de 2004, desculpe, não 2014, 2004. E de 2004 até agora, 2016, o processo ainda está em trâmite. E esse processo de falência, como ficam os credores nesse caso, né? Eles têm alguma chance de receber? Na maioria dos casos tem chance, não tem chance? Pois é, o processo de falência é um processo quase doméstico. Eu brinco que todo mundo fala, o processo é complexo. Não, o processo é muito simples. É igual uma economia doméstica. Então, é um bolo que eu preciso dividir pelas cabeças. Então, o povo vai comer, o tamanho do pedaço vai ser o tamanho do bolo. Basicamente, a Boi Gordo, no momento em que foi vendida, ela tinha 900 milhões de passivo e 300 milhões de ativo, o que significa que cada um dos credores apenas receberia 1/3, antes do procedimento sequer começar, 1/3 daquilo que tinha investido. Por quê? Porque ela não tinha ativos suficientes para pagar todo mundo. Quando foi decretada a falência, ocorreu exatamente a mesma situação. A arrecadação ocorreu, então os bens foram arrecadados, as fazendas foram arrecadadas, e o passivo, obviamente, continuou sendo atualizado. E hoje a Boi Gordo tem um passivo em torno de 6 a 9 bilhões, e os ativos são os mesmos ativos. Hoje, valorizados, eles giram em torno de 900 milhões, o que significa que, caso as fazendas sejam vendidas, todas elas no preço da avaliação, na ordem de credores, os trabalhistas já foram pagos integralmente, todo mundo já recebeu, os tributários vão receber integralmente. Com a venda das fazendas, eu vou conseguir pagar 9% do valor dos títulos corrigidos conforme a Boi Gordo corrigia. Então, na realidade, com aquela correção que a Boi Gordo oferecia para aquele que comprou o título, mas sem os juros até então de 10 anos, 12 anos. E é comum os credores chegarem a receber, assim, os credores quirografados chegarem a receber? Pois é, infelizmente no Brasil não é tão comum assim, principalmente em falências de grande porte, como a Boi Gordo. É muito raro termos capital para que paguemos um dos últimos credores, que a gente chama de credor quirografário, que é o credor investidor, aquele credor sem qualquer garantia. Dentro das falências grandes, por exemplo, Mapping, Petroforte, Casa Bancária Pauliceia, principalmente aqui no estado de São Paulo, é raríssimo que cheguemos até o pagamento do quirografário. Em regra, o dinheiro consumido ou já é consumido para pagar administrador judicial, depois trabalhista, créditos tributários. Em regra, é muito difícil a falência pagar além do crédito tributário, porque é uma prática no Brasil, infelizmente, que o principal credor é o fisco, porque é o primeiro que aquele empresário deixa de pagar. Então, dificilmente a gente consegue passar dessa classe. E na Boi Gordo, o fisco está relativamente resolvido, ele não foi pago, mas é uma parcela muito pequena até então, que vai ser paga assim que as fazendas forem vendidas, e o credor quirografário vai receber. Nessa primeira fase, caso essas falências, que são os primeiros ativos da Boi Gordo, caso a fazenda seja vendida, eu pago 9%,
Existe uma segunda fase, que é em razão de uma responsabilização ocorrida, que se for, está em recurso ainda, mas se for confirmada, é possível o pagamento de 50%, ou seja, metade do valor desses credores. Isso é algo inédito, né? Sim, seria algo extremamente satisfatório para o procedimento e eu acho que para os credores que já esperaram 12 anos. O interessante desse processo até é que os credores acabaram participando muito. Então, formaram associações, compareceram em audiências para saber como é que o processo está ocorrendo, se determinado profissional ia ser contratado eventualmente para avaliação ou algo do gênero, os credores se manifestavam, compareciam e sugeriam formas alternativas até, ou melhores, para que o procedimento ocorresse. Foi, pelo menos comigo, um dos primeiros casos em que eu vi uma participação tão ativa dos credores para conseguir solucionar todos os problemas que uma falência desse porte possuía. De repente pode ser uma dica, né? De repente deu certo porque tem todo um envolvimento de Sim, vários de todos grupos. Os profissionais. Inclusive o promotor desse caso foi extremamente atuante, o Dr. Euronides foi extremamente atuante. Esse processo tem o administrador judicial, que é o Gustavo Sauer, que também foi extremamente atuante e possui, curiosamente, até um auditor para avaliar se todos os recursos foram empregados corretamente, se todas as pontas estão sendo aparadas. Possui um auditor, que é a doutora Elisa Fazan, que também apreciou todas as contas, se não me falha a memória, eram mais de 7.000 contas em nome da Boi Gordo, então fazendo o rastreamento dos recursos. E quando os credores então passam a ter direito de receber esse dinheiro? Olha, o credor recebe a princípio, desde que eu tenha já uma estrutura montada, um quadro geral, ou seja, eu saiba para quem eu preciso pagar, e isso já foi feito na Boi Gordo, eu preciso ter recursos. A partir do momento em que os recursos ingressam na massa, o pagamento é imediato. Então, eles não foram pagos até agora porque a fazenda não foi vendida, e não foi vendida porque ninguém quis comprar. Do contrário, isso já teria ocorrido. Doutor Marcelo, a gente geralmente no nosso programa, a gente tem como telespectador vários alunos de direito e advogados em geral também. Eu costumo perguntar um pouco sobre a carreira, né? O senhor é um magistrado, já está em São Paulo, né? O que é um diferencial. Me fala um pouco sobre a carreira da magistratura, na verdade, não para mim, mas para todos os nossos telespectadores. Fale um pouco sobre a sua carreira. Pois é, a carreira, a minha, é até um pouco particular. Eu tenho 8 anos e meio de carreira. Faz 4,5 que eu estou em São Paulo e durante todo esse período eu me dediquei quase integralmente às falências, ainda que não em varas especializadas. Fiquei 3 anos e meio em Itu como juiz substituto, porque a carreira permite essa movimentação rápida para São Paulo, inclusive depois de 1 ano de carreira, mais ou menos, é possível, 1 ano e meio, depende da época, vir para São Paulo. Eu acabei optando por ficar 3 anos e meio em Itu, por conta dos meus compromissos acadêmicos. Então, São Paulo, onde eu fiz o mestrado e doutorado, era próximo de Itu, eu conseguia me deslocar, e Itu tinha um ambiente ótimo. E aí depois eu me promovi para Nazaré Paulista, próximo da capital também. Fiquei 6 meses só lá, infelizmente, era uma cidade sensacional. E aí vim para a capital por conta de outros compromissos acadêmicos e porque as grandes falências e recuperações estavam aqui e a matéria já me atraía. Então, faz em torno de 4 anos e meio que eu estou aqui, mas a carreira mudou bastante. Então, hoje é possível 1 ano vir para a capital, já como auxiliar da capital e permanecer aqui, mas há vários colegas que decidem ficar no interior. Acaba sendo um outro meio de vida, uma outra qualidade de vida também, sem dúvida. E essa opção é uma opção que hoje a carreira permite e é possível ficar no interior do estado até virar desembargador, né? Desejo de todo mundo que entra na magistratura, que hoje demora um pouquinho, então com relação até a movimentação, hoje para a aposentadoria 75 anos, a compulsória do tribunal, o que significa que a carreira roda um pouquinho de maneira um pouquinho mais demorado, né? Então, hoje a perspectiva talvez seja 25, 30 anos para virar desembargador, então não tem muito para que correr tanto na carreira assim, então vale a pena curtir um pouquinho mais cada cidade, o tamanho da cidade, principalmente as iniciais, intermediárias, são
muito diferentes. Em Nazaré Paulista era uma cidade com 26 mil habitantes, então, mas parecia um bairro, era uma cidade extremamente carinhosa, vamos dizer assim, me acolheu. Era interessante porque eu passei a vivenciar os problemas locais. Então, a padaria no qual eu ia almoçar todo dia era a padaria que tinha processado o vizinho e por conta de uma determinada situação. Então, vinham ambos e era o lugar onde eu comia. Então, e a decisão, eu via que surtia efeito imediato. Então, por exemplo, se eu não aceitasse determinado tipo de dano moral, por exemplo, paravam de ingressar com a ação porque já sabiam que o juiz não ia admitir, ou que aquele determinado tipo de briga ia gerar uma conciliação, que o juiz ia ficar bravo com aquela situação que era muito corriqueira, e isso acabava apaziguando os ânimos de uma determinada forma, ou mesmo obrigações determinadas para que o prefeito cumpra com relação à infância, recolhimento de menores, então criação de um ambiente melhor, talvez, e vários colegas fazem até acompanhamento, por exemplo, desenvolver um esporte no interior, o juiz promovendo aquele esporte na comunidade ou dentro de um abrigo. Então, eu acho que o interior tem esses benefícios, tem a qualidade de vida, sem dúvida, mas tem essa proximidade com a população que aqui em São Paulo, infelizmente, em varas normais, acaba ficando um pouco mais distante. Somos todos profissionais que querem ir para casa, fugir um pouco do trânsito. Então, não se acaba tendo tanta ligação assim com as outras pessoas. Somos todos um pouco mais formais do que no interior. Então, mas é diferente, nem bom nem ruim, eu diria diferente. Mas, por outro lado, você tem outros benefícios aqui na capital, principalmente complexidade de processo, que acaba sendo interessante, que a carreira tem. Então, a carreira da magistratura, eu acho que acaba sendo interessantíssima, porque começa a albergar e a aceitar diversos tipos de profissional buscando coisas diferentes, e o que mais me interessa é que o mesmo profissional que pode ter uma mentalidade alterada durante a carreira também permite que você se adeque. Bom, fantástico. Acho que foram dicas super preciosas para quem hoje está aí ansioso por passar no concurso da magistratura. E acho que podem ser absorvidas por vários alunos de Direito. Eu agradeço muito a sua participação no nosso programa e gostaria de saber se o senhor gostaria de fazer mais alguma consideração ao nosso telespectador. Eu agradeço muito estar aqui, foi um prazer. Com relação à carreira da magistratura, eu digo que foi minha opção, à época, 8 anos e meio atrás. Se eu pudesse de novo, eu faria a mesma opção. E eu adorava advogar, sempre gostei. Mas vi na carreira realmente essa opção de conhecer as diversas áreas possíveis do direito e particularmente de me especializar, ainda que na magistratura fique mais restrito por conta das varas, mas uma área em que eu gostasse, assim como os advogados podem escolher uma especialidade, na magistratura também é possível. Portanto, é um destino, eventualmente, dos profissionais do direito privado, né, que às vezes parece não a solução tão óbvia para alguém que gosta de direito comercial, mas temos também esse campo dentro da magistratura de São Paulo. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E nós encerramos agora o programa Código de Honra de hoje.